Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Amém, crente? Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Eu tenho que me basear pelo meu celular, porque ali ainda nem começou o culto ainda. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Hassan, você pode botar a NVT, tá? Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo ou impuro. Andava encurvada, havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então, ele a tocou, e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados, e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em comunhão, em família nessa noite. Pai, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Que nessa noite a tua palavra encontre corações abertos para receber o que o Espírito Santo irá ministrar. Eu te peço, Senhor, que nessa noite não fale eu, mas o teu Espírito, a tua igreja, Senhor. E que seus filhos sejam edificados pela tua palavra, sejam libertos pela tua palavra, sejam transformados pela tua palavra, sejam tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a última citação de Lucas, em que ele relata Jesus Cristo em uma sinagoga. Esse texto fala de uma mulher que estava enferma por causa do agir do poder das trevas, do diabo. A Bíblia mostra que em todo o tempo em que Jesus operava os milagres, existia uma classe religiosa que ficava
tentando pegar Jesus Cristo no erro. E esse é apenas mais um texto que mostra que a religiosidade, ela é uma das ferramentas que o inimigo utiliza para nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. E essa história é bem simples, mas de uma profundidade. Essa história fala de um encontro de Jesus com uma mulher que sofria há 18 anos de um mal. Eu fui umas pesquisas malucas que a gente faz às vezes na internet, e aí eu fui pesquisar qual a provável doença que essa mulher tinha. Alguns dizem que ela tinha uma enfermidade, eu não vou dizer o nome para não pagar mico, mas que as vértebras elas se fundiam. Alguns chamam de espongilite. Eu conheço uma pessoa que sofre desse mal. E essa doença, essa enfermidade, com o passar do tempo, as vértebras da coluna elas se fundem, elas se juntam e a pessoa não consegue, ela não tem força para ficar ereta. Então alguns dizem que essa mulher sofria dessa enfermidade, provavelmente. Só que eu parei para pensar que hoje a medicina ela faz com que as pessoas que tenham essa enfermidade, elas consigam viver com uma qualidade de vida melhor. Mas essa mulher aqui não tinha a medicina que nós temos hoje, mas ela tinha quem nós temos hoje: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia conta que essa mulher estava encurvada. E o mais interessante é que Jesus ele estava ensinando na sinagoga. Mas ao mesmo instante que ele estava ensinando, ele percebe que uma mulher estava ali. E ele não apenas percebe a enfermidade que ela tinha, mas ele percebe que havia um espírito maligno que fazia com que ela sofresse daquele jeito. Eu quero te dizer algo. Jesus, ele está vendo você, ele vê você, ele sabe quem é você e sabe do que você está passando. E hoje, ele quer entrar com providência na sua vida. Você crê? Diga amém. Foram 18 anos essa mulher, e o mais interessante, sabe o que é, crente? Mesmo assim ela estava na igreja. Ó Deus falando. Fale para o irmão que está do seu lado, Deus está falando, viu? Mesmo encurvada, meu irmão. Esses dias eu estava com o pé inchado, falei, não sei se eu vou para a igreja hoje. Toda vez que eu pensar, eu vou lembrar da mulher encurvada, que mesmo com dificuldade, mesmo com dor, ela estava lá. Eu quero te dizer, há poder quando a igreja se reúne para adorar a Deus. E essa mulher encurvada, não conseguia olhar para cima. E eu pensando, a Bíblia diz que Jesus afirma que ela era filha de Abraão, descendente de Abraão. E a palavra que Deus deu a Abraão, qual foi, crente? Você lembra, andais? Olha para as estrelas. Essa mulher não podia nem olhar para cima, por causa do encurvar que ela possuía. Talvez você não sofra dessa enfermidade, graças a Deus, mas talvez você esteja encurvado por fardos pesados que você anda carregando. Talvez o peso dos fardos que você tem carregado tem feito você ficar encurvado em meio aos problemas. Talvez seja o fardo do pecado, o fardo do vício, o fardo da mentira, o fardo da religiosidade, o fardo do medo.
Mas a Bíblia diz que o Senhor tem um convite para aqueles que estão com os fardos pesados. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez não seja a espondilite, talvez seja o pecado, mas hoje o Senhor quer tirar esse fardo que tem impedido você olhar para frente. Talvez seja o fardo da condenação. Talvez seja o fardo da culpa. Mas hoje há uma oportunidade. Como eu disse, era a última vez que Jesus se dirigia a uma sinagoga. Talvez hoje seja a tua última oportunidade de você jogar esse fardo fora e viver aquilo que Deus tem para você. Fale comigo: eu preciso viver o que Deus tem para mim. São 18 anos carregando uma enfermidade. 18 anos. E tem uma frase no versículo 11, que diz bem assim: e ela não conseguia se endireitar. E ela não conseguia se endireitar. Eu quero te dizer algo. Você sozinho, você não vai conseguir. Mas com Jesus, você vai conseguir se livrar desse fardo. Há uma possibilidade dela ter lutado muito, porque ela tentava, mas não conseguia ficar ereta. Talvez você até hoje tenha lutado com a força do teu braço. Ei, há um Senhor, um braço forte, que quer te ajudar e quer mudar a sua realidade. Qual fardo tem te encurvado? Sem expectativa de mudança, sem expectativa de futuro. Não há cura para essa enfermidade. Mas há um Deus que pode todas as coisas. Fale comigo: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E sabe o mais lindo disso tudo? Vou falar igual os pastores da minha infância. Ele está aqui essa noite. É noite de tirar o fardo. É noite de tirar o que tem te encurvado. É noite de viver aquilo que Deus é. Noite de você parar de olhar para o chão sem expectativa. Ah, não vai dar certo. Eu não consigo me livrar desse pecado. Eu não consigo me livrar desse vício. Eu só consigo olhar para baixo. Ei, o Senhor hoje, Ele quer retirar essa encurvação que você tem, para que você siga olhando para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Deus essa noite fala: ei, eu quero que você retire esse fardo, porque eu, o Senhor Deus, estou aqui para mudar a sua realidade. Foram 18 anos olhando para baixo, 18 anos sem expectativa, até o dia em que Jesus encontrou com essa mulher. E eu quero que você observe como Jesus Cristo agiu nesse dia. E eu creio que o mesmo Deus que agiu nesse dia, Ele hoje quer agir na sua vida. Vamos ver o que Jesus fez. Jesus estava ensinando. Ele olha para aquela mulher, a Bíblia diz assim: ao vê-la, fale comigo, Jesus a viu. Preste atenção que amanhã você vai pregar essa palavra para o seu colega de trabalho. Você vai memorizar, ok, crente? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus a viu.
Jesus a viu. Eu quero que você entenda algo. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Há poder no olhar de Jesus. A Bíblia mostra que Jesus viu a dor de uma mulher de uma cidade chamada Naim. Jesus viu o sofrimento daquela mulher. Jesus viu o sofrimento desta mulher que sofria há 18 anos. Sabe? Coisa boa, coisa maravilhosa é saber que há um Deus que olha por nós. Você tem noção do que é ter Jesus olhando para você? Você tem noção disso? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, El Shaddai, aquele que pode todas as coisas, o soberano, aquele que está acima de todas as coisas, porque por meio dele, para ele são todas as coisas. É esse Deus que está olhando para você. Meu querido, preste atenção, é Jesus olhando para você. E Ele não vai olhar para você, Ele não está olhando para você e vai te deixar de lado. Eu não me recordo de uma passagem nas Escrituras, nos Evangelhos, em que Jesus olhou para uma pessoa e deixou a pessoa para trás. Eu não conheço uma história, talvez você no final do culto possa me lembrar, mas em todo momento em que Jesus olha, sempre há uma ação posterior. Fale comigo, Ele não apenas olha, Ele a chamou para perto. Olha que coisa linda. Uma mulher encurvada. Jesus vê o sofrimento daquela mulher, vê a fonte do sofrimento daquela mulher, que era um espírito maligno que atuava contra ela. Aí diz, ao vê-la, Jesus a chamou para perto. Você tem noção do que é Jesus chamar para perto? Na terça-feira nós ministramos aqui do homem de Gadara, em que após ele ser liberto, ele se assentou, estava aos pés de Jesus. Está perto de Jesus é sinal que há um refrigério para a sua vida. Está perto de Jesus. Quando Jesus fala, ei filho, venha cá, Ele está falando, vem cá, porque eu quero fazer algo diferente em sua vida e através da sua vida. Jesus, Ele não apenas está te olhando hoje, Ele está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Jesus está falando, olha, não fique afastado de mim. Não saia de perto de mim. Não busque outras soluções. Não busque outras respostas, porque eu sou a resposta que você precisa. Não busque subterfúgios no mundo, sabe por quê? Porque Cristo, Ele quer trazer algo novo à sua vida. Jesus olha o sofrimento daquela mulher, mas Ele não apenas olha o sofrimento daquela mulher. Jesus Cristo a chama para a proximidade. Fale comigo. Jesus está chamando pessoas para próximo dEle hoje. Jesus está te chamando a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento de proximidade. Um relacionamento de te conhecer melhor e você conhecê-lo. Hoje o convite de Jesus é, vem para perto de mim. Vem para o meu lado, vem para que eu possa cuidar de você. Jesus, Ele chama aquela mulher para que ela se aproximasse, ela visse Ele de perto e tivesse relacionamento com Ele. Mesmo com dificuldade de olhar para cima,
ela foi em direção a Jesus. Talvez a dificuldade seja grande na sua vida, mas não molhe a dificuldade. Apenas ouça o chamado de Jesus para você. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Jesus viu. Segundo, Jesus chamou para perto. E aqui, gente, vem algo interessante. Jesus chama a mulher para perto e diz: mulher, você está curada de sua doença. Jesus, ele vê. Jesus, ele chama. E agora Jesus, ele declara a cura na vida dessa mulher. Jesus, ele não apenas olha, ele chama. Jesus ele não apenas chama, ele declara o que ele vai fazer na vida dessa mulher. Talvez você esteja encurvado, como eu já disse aqui, pelo pecado, pelas cargas que você tem carregado. Jesus te viu, Jesus te chama e ele fala para você hoje: você não viverá mais preso a esse pecado. Você não viverá mais preso a esse sobrepeso que você tem carregado. Jesus, ele dá uma declaração. E a gente entende que basta uma palavra do Senhor Jesus para que as coisas aconteçam. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa de uma libertação, de uma cura. Mas eu sei que há uma palavra de Deus para você hoje dizendo: eu quero curar você, esteja curado. Primeira coisa que Jesus fez, Jesus o quê? Viu. Segundo, chamou para perto. Terceiro, Jesus declarou a cura na vida daquela mulher. E por último, Jesus tocou naquela mulher. Fale comigo: Jesus tocou naquela mulher. O que eu acho interessante é que bastava, Ministério de Louvor pode assumir o seu posto, bastava aquela mulher, a palavra de Jesus para a vida dela. Bastava Jesus dizer: olha, você está curada. Mas esse Jesus, ele é tão extraordinário, que ele fala bem assim: então ele a tocou. Esse Jesus que chamou ela para perto, esse Jesus que viu, esse Jesus que liberou uma palavra, esse Jesus decide tocar nessa mulher. Vem comigo e preste atenção. Jesus estava entrando numa cidade, lá vai eu citando de novo esse texto da viúva de Naim. E ali as multidões, a multidão que seguia o sepultamento, a multidão que estava com Jesus e a multidão que observava o encontro das multidões. Jesus atravessa a multidão e toca no esquife. Jesus tocou no esquife. Jesus tocou, vamos dizer assim, no caixão onde estava aquele garoto. E assim que Jesus tocou, falou, aquele garoto ressuscitou. Fale comigo: o toque de Jesus traz ressurreição. Esse texto que nós estamos lendo, vemos que Jesus toca na mulher e ela foi curada instantaneamente, ou seja, o toque de Jesus também traz cura. Fale comigo: o toque de Jesus traz cura. E nessa noite eu não sei se você está precisando de cura, eu não sei se você está precisando de libertação, mas eu sei que Jesus tocará em você essa noite. Deixe-se ser tocado por Jesus. Tem uma música bem antiga, Pastor Noel nem era crente ainda, eu acho. Faz tempo. Fala: tocou-me
Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Nessa noite Jesus quer tocar em você. Mas para Ele tocar em você, você precisa se achegar perto dEle. Você precisa se apropriar da palavra que Ele disse para você essa noite. Eu quero te convidar a você se colocar em pé no seu lugar.